Amados, a paz do Senhor, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Nossa devocional de hoje é uma breve meditação na palavra. Eu quero convidar os irmãos a estarem lendo comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, dos versos 14 ao verso 16, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Esse é um texto muito conhecido, né, irmãos, que ele deveria, fazer parte da nossa vida diária, da nossa vida cotidiana. Porque nós somos o povo de Deus e nós devemos nos clamar a Ele, nos humilhar a Ele, orar, buscar. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa hora, especificamente, para a palavra que nos fala de converter dos seus maus caminhos, que é algo muito especial, muito específico da parte do Senhor, porque esse texto ele nos leva a uma condição, que o Senhor coloca, se humilhar, orar, buscar e por fim converter dos seus maus caminhos. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque sobre a conversão verdadeira, do cristão, que muitas vezes nós estamos orando, estamos buscando, mas ainda precisamos nos converter, e o Senhor, Ele nos chama a nos converter. E o que significa? A conversão, ela nos traz a ideia de um quebrantamento do nosso coração, um coração sensível ao Espírito Santo de Deus. O quebrantamento, ou a conversão, ela nos traz o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados e nos leva ao arrependimento. Nos diz respeito também a transformação do nosso caráter, da nossa conduta, uma disposição para uma vida de santificação, que deve ser contínua, e não somente uma vez, que muitas vezes nós achamos que nós já aceitamos a Jesus, nós já nos batizamos, nós estamos inseridos dentro da igreja e se encerrou por aí, já me arrependi dos meus pecados, Deus já me perdoou e pronto, Não, irmãos, a santificação, a busca pela santificação, ela deve ser contínua e diária. A conversão, ela nos traz também a respeito do reconhecimento, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele se entregou na cruz do Calvário, em que Ele morreu no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Uma conduta, sobre conduta, do crente convertido, que a conversão ela muda não só o nosso caráter, mas muda também a nossa conduta. Não adianta a gente achar que nós estamos convertidos ao Senhor
mas continuamos a andar com uma conduta de gentio, uma conduta de ímpio, né? Uma conduta errada, né, amados? Aquele crente, né, o que diz que é crente convertido, mas que não sabe perdoar as pessoas, né, que guarda rancor, né, do próximo, ira, amargura dentro do coração, né, sendo que a palavra nos diz, né, que não se deixe pôr o sol sobre a sua ira, né, mas o crente convertido é aquele que se apressa em se reconciliar, né, e muitas das vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa igreja, né, nós estamos ali, mas por um motivo ou outro, me magoei, não falo mais com ele e pronto, né? E se passam meses, dias, anos, e a gente fica guardando aquilo dentro do coração, né? E repudiando o nosso irmão, né? Isso não provém de Deus, né? O nosso Deus, ele é um Deus de reconciliação, né? E o amor de Deus, ele nos leva a perdoar. A conversão verdadeira também ela nos leva a viver o amor de Deus, né? Um amor desprovido de interesses pessoais, né? Porque amar a Deus é também amar as pessoas que se colocam diante de nós como nossos inimigos. Não tem mérito nenhum eu amar aquele que me ama, mas pelo contrário, né? Amar aquele que me odeia, né? Servir ao meu irmão, né? Uma palavra de confronto, né? Como Jesus Cristo nos colocou, né? No livro de Mateus, né? Se alguém te pedir uma face, dê a outra, né? Se te pedir a andar 1 milha, ande com ele 2 milhas. É uma palavra de confronto, porque às vezes a gente não vive dessa forma, né? A nossa natureza, ela quer revidar aquele mal que nos foi feito, né? Quer fazer justiça, vingança, sendo que a nossa justiça está nas mãos do Senhor, né? Nós devemos entregar a Ele e não fazer com as nossas próprias mãos, né? O inimigo que nós temos é Satanás, né, que já está vencido, e o fim, nós já sabemos o fim dele qual será. E a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, né, do reino das trevas, das regiões celestiais, né, que habitam nas regiões celestiais. E nós devemos tentar, né, viver em paz, buscar a paz com todos, como nos ordena a palavra, né? E tem crente que vive arrumando confusão, né? com outras pessoas por onde passa, não honra pai e mãe, não serve, né, ao Senhor como deveria, com excelência, não honra também ao chefe do seu trabalho, né? Como diz a palavra, que nós devemos servir ao nosso chefe, né? Ao nosso emprego, como nós servimos ao Senhor, né? Mas pelo contrário, né? Quem tem aquele crente que só quer ser servido, né? Que talvez se ache o centro das atenções, né? E essa não é uma conduta que nós devemos viver. Nós devemos buscar a paz. Deus não se agrada dessas coisas. Nós devemos viver a palavra do Senhor, buscar com excelência a palavra de Deus, viver os mandamentos do Senhor, né? Não ser só ouvintes, mas também praticantes, né? Buscar uma maturidade cristã, parar de brigar por pequenas coisas, né? Que às vezes não dá testemunho, né? Aos gentios, né? Aos ímpios. Aquele crente que não dá testemunho. Nós devemos viver de modo digno, como diz a palavra, a carta de Paulo aos Efésios, que nós devemos andar de modo digno,
a vocação pela qual nós fomos chamados. E aqueles que olham, nós estamos na mira de muitas pessoas. Muitos estão olhando para a gente. Nós somos um alvo. E se nós não refletirmos isso, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, como vai ser? Como nós vamos pregar o Evangelho e dar testemunho do Senhor? Não tem como. Nós devemos falar sempre a verdade, não falar palavras torpes, não entristecer o Espírito, não dar lugar ao diabo, amados? Comprar e pagar, cumprir os votos ao Senhor, o nosso sim, sim ou não, não. Essa é a nossa conduta, sermos benignos, compassivos, perdoadores, assim como Deus o é. Não viver oscilando na nossa fé, uma hora sou muito crente, outra hora eu não sou crente, mas viver em retidão e firmeza no Senhor, convicto do nosso chamado, de quem nós somos. E Deus, Ele nos traz essa palavra nessa noite. Ele não quer nos esculachar, Deus não quer esculachar a gente, mas Ele quer nos reconciliar, porque foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que nós possamos nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, para que o diabo não tenha nada de que nos acusar, assim permanecendo firmes e alicerçados na fé, não nos deixando afastar do verdadeiro Evangelho de Cristo. Deus quer nos trazer de volta a essência, amados, a essência do Evangelho, que é Jesus Cristo, a transformação de vida, a renúncia do pecado, a renúncia do nosso eu. Então, que nós possamos verdadeiramente avaliarmos a nós mesmos, porque Deus pode mudar toda a situação, como disse o texto, se assim nós o fizermos, se clamar, humilhar, orar e se converter dos nossos maus caminhos, porque Deus, Ele é um Deus de aliança, e Ele tem aliança com quem tem aliança com Ele, e a aliança com Deus, ela não pode ser quebrada. A promessa de Deus aqui no texto é essa, que estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. No versículo 15. É essa a promessa do Senhor, que se assim nós fizermos, o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Então toda condição de vida, toda condição atual, ela pode ser mudada, pode ser transformada, através da nossa vida cristã, do nosso compromisso com Deus. E Deus nos chama ao compromisso, à aliança verdadeira e à conversão dos nossos maus caminhos. Então, que a nossa primeira oração, porque a gente pede muita coisa para o Senhor, a gente só pede, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, mas que hoje, no nome de Jesus, a nossa primeira oração, nosso primeiro pedido ao Senhor, seja para que Ele quebrante o nosso coração, nos tire o coração de pedra, nos dê um coração de carne e nos converta verdadeiramente ao seu Evangelho, ao seu chamado, ao centro da sua vontade, que Ele nos traga de volta, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar mais ao coração dos irmãos. Essa foi a palavra que o Senhor me trouxe e eu não poderia
trazer nada diferente disso. Nada diferente, né? Porque é o que o Senhor me trouxe. Eu nem conseguiria falar, né, amados? Eu quero estar orando com os irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, Deus, nos ama, Pai, a tal ponto, Senhor, de não desistir, ó Deus, das nossas vidas. Que mesmo nós somos errantes, Senhor, sendo pecadores, Senhor, sendo infiéis, Senhor, o Senhor permanece fiel. Pai, o Senhor nos traz de volta, Deus, ao centro da Tua vontade. Senhor, quebranta os nossos corações. Pai, ajuda-nos, Senhor, a corrigir os nossos erros. Pai querido, nos dá livramento, Senhor, de todo mal. Deus, nos livra, Senhor, de nós mesmos, Senhor, do nosso eu. Pai, da nossa vontade, Senhor, em nome de Jesus. Traz à memória, Senhor, aquilo que nós precisamos, Senhor, nos corrigir nessa noite. Traz conversão e arrependimento, Pai, aos nossos corações. Eu oro a Ti e agradeço no nome de Jesus. Dá-nos uma noite abençoada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer também a oportunidade de estar trazendo essa palavra aos irmãos. Amém. Deus abençoe.